Essa mensagem de hoje, então, antecedendo o domingo que vem, a mensagem da Páscoa, hoje, mensagem da semana que vem, a mensagem da ressurreição. Hoje, a mensagem da cruz. E eu queria que a gente meditasse no nosso Senhor inocente, sem culpa. E lembrando que a palavra inocente traz sentimentos para a maioria de nós. Quando a gente vê que alguém foi injustiçado, a gente fica indignado. Mas como? Mas aquilo? E coitado daquela pessoa, não tem culpa nenhuma. Gera uma angústia, uma ira em nós. Um bebê, que é na inocência do bebê, a gente olha que fofura, né? E até ele começar a pecar, e a gente olha ele como inocente. Da mesma maneira, um gatinho, que eu vou pegar leve, eu sei que tem gente que tem gatinho, ai, cuidado quando fala em gatinho, mas um gatinho, coisa mais querida, um gatinho, até ele mostrar as unhas. E aí o cara tem que tomar 1 semana de antibiótico. Mas o inocente, ele tem o sentido de puro, sem culpa, livre de acusação. E a perfeição dessa palavra, inocente, aponta para quem? Para o Senhor. Não aponta para nenhum homem, aponta para o Senhor. O texto que eu queria concentrar a nossa meditação é Lucas, capítulo 23. Quem não trouxe a palavra, lamentavelmente, isso é um absurdo, mas está aqui, eu trouxe para a gente olhar e acompanhar comigo esse trecho. Então, Lucas, capítulo 23, começa lá no verso 39, e diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava insultos ao Senhor. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Até aqui, eu queria orar antes da gente iniciar. Pai, depois de a gente adorar o teu nome, que é digno de honra e glória, mais do que a gente pode te dar, mais do que a gente compreende o louvor, mas Senhor, é o que a gente consegue te entregar, é o nosso melhor, e sei que é isso que te basta, Pai, o nosso melhor. E agora a palavra, a tua palavra, que é o melhor para nós. A tua palavra é perfeita e vai ser transmitida por um homem imperfeito, pecador. Então, Senhor, através de mim, abençoa a igreja, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma, luz e lâmpada para os nossos pés. No teu nome, Senhor Jesus. Amém. E assim como o Guilherme falou, o que ficou da semana, o que vai vir, os boletos, esquece, concentra na mensagem. Por quê? Porque é a palavra de Deus, para o nosso bem.
Então, começando esse trecho bíblico, o contexto no Antigo Testamento, então, para a gente lembrar, um cordeiro, um animal inocente, ele era levado como oferta para ser sacrificado. E esse cordeiro, esse animal, sem culpa nenhuma, ele absorvia os pecados do homem. E ele era oferecido pelo sacerdote no templo. Um animal inocente morria e o culpado era poupado. Que papelão! Que vergonha! Um animal absurdo tem que morrer por causa do meu pecado. Vergonha é isso. E no Novo Testamento a gente vê o Cordeiro de Deus. É Jesus quem absorve os nossos pecados e nos perdoa de uma vez por todas. No Antigo Testamento, uma vez por ano o sacerdote deveria sacrificar pelo bem do povo. Mas agora terminou. Jesus foi o último sacrifício. Eu queria começar a falar do nosso texto que o homem, ele não é inocente. Verso 41 do nosso texto, um dos criminosos declarou: nós estamos sendo punidos com justiça. Nós somos pecadores, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Exatamente, nós estamos aqui, nós merecemos estar aqui. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, Paulo cita Salmo 14 e o Salmo 53, quando ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. O ser humano, na pessoa de Adão, ele cai, ele desobedece a Deus e cai. E todos nós, como disse Paulo em Efésios, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O homem não é inocente, mas o Senhor é inocente. Um dos criminosos, então, ele declarou: mas nós somos, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Verso 47, por último, o centurião, soldado romano, disse: certamente este homem era justo. Em outras traduções, inocente, sem culpa. E Marcos, no evangelho dele, ele relata no capítulo 15, que o centurião diz: realmente esse homem era o Filho de Deus. 1 Pedro, o apóstolo, diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. A esposa de Pilatos considerou Jesus inocente. Lá em Mateus relata: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Os inimigos de Jesus declararam que ele era inocente. O próprio Pilatos disse, lá no Evangelho de João, capítulo 18, não vejo nele crime algum. O próprio Judas, o traidor, o filho do maligno, reconheceu. Mateus 27 declara, e ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. O homem não é inocente, nós não somos inocentes, o Senhor é inocente. Mas isso tem um propósito: a inocência de Jesus. Porque só um inocente pode morrer pelos culpados. A lei é perfeita e só alguém perfeito pode cumprir a lei perfeita, porque Deus é perfeito. Deus somente seria satisfeito diante de um homem que cumprisse a lei, que se sacrificasse pela raça humana, e esse homem teria que ser puro, teria que ser inocente. Mas não havia um sequer. Romanos capítulo 3. O filho, então,
se tornou carne e ele veio habitar no meio de nós. Só o próprio Deus podia cumprir a própria lei, e por isso ele enviou o próprio Filho para nos salvar. Por isso Deus é justo e Deus é santo, mas ele teve que sofrer. E eu não vou falar do passo a passo do sofrimento dele. Eu já uma vez falei aqui que aquele filme lá, como é que é? A Paixão de Cristo. 3 vezes eu olhei, nas 3 vezes que Jesus apanha, eu chorei. E aí eu decidi que eu ia parar de chorar. Então você sabe como é que eu parei de chorar no filme? Eu deixei de olhar o filme. Que é assim que se resolve o problema. A gente foge dele, a gente não encara e não enfrenta. Basta para nós o que Isaías disse, que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele não sofreu por si mesmo, ele sofreu por nós. Toda a dor de Cristo tinha um propósito: nos reconciliar de novo com o Senhor. O perdão dos pecados, da vida aos mortos. E por causa disso, teve que haver uma troca na cruz. Essa cruz era para nós. O lugar era nosso. O pecado era nosso. E Jesus foi no nosso lugar. Então, Lucas, verso 25, ele diz que Pilatos libertou o homem. Que homem? Barrabás. Barrabás era eu e era tu. Então Pilatos libertou Barrabás, que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles quem? Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos haviam pedido, e entregou Jesus na vontade deles. Façam o que eles quiserem. E Mateus 27 relata que então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Troca na cruz. Saiu o injusto e entrou o justo. Saiu o culpado e entrou o inocente. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que Deus tornou pecado por nós aquele, o Filho, que não tinha pecado, para que nele, no Filho, nós nos tornássemos justiça de Deus. Se tornou pecado por nós. O inocente se fez pecado, e o culpado, nós recebemos graça. Agora nós somos justificados. Diz o versículo: nele nos tornássemos justiça de Deus. Antes condenados. Agora Jesus absorve o nosso pecado e diz: vocês são justos. Que loucura, que amor. Essa é a justiça do céu, não a nossa. Agora, esse inocente, o Senhor Jesus, eles não mataram ele, eles não pegaram ele. Sim, humanamente, toda a história aconteceu, tem que acontecer. Tudo aconteceu de acordo com o que era o homem, o ser humano é acostumado. Aos olhos do homem, tudo acontece pelo nosso ambiente, pela nossa realidade. Mas no céu, não é assim que funciona. Jesus vem para cá e ele se entrega. Mesmo sendo acusado, ele permaneceu puro. Diz Isaías 53 que ele foi oprimido e afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro
puro e sem culpa. Ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha, animal inocente, que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo diz que quando ele era insultado, ele não revidava. Ou seja, Jesus levou desaforo para casa, mas nós não levamos, né? Pecadores que somos. Ele, quando eles ameaçavam ele, e ele não se vingava, ele estava em paz com o Senhor. Diz o apóstolo Pedro que ele entregava tudo diante do Pai, para que o Pai julgasse, porque o Pai é justo, o homem não é justo. Jesus não foi apenas uma vítima de justiça, como a gente vê. Então, ele se entregou. O cordeiro no Antigo Testamento, ele era levado ao sacrifício, contra a própria vontade. Era um animal. Ele não sabia se defender, nem sabia por que ele estava sendo levado para ser sacrificado. Mas Jesus, como diz Hebreus, capítulo 9, verso 14, ele se ofereceu de forma imaculada, inocente, pura, sem pecado. Ele não se defendeu, ele não reagiu com violência, ele aceitou a cruz por amor, ou seja, ele se entregou. E esse amor, último ponto que eu queria lembrar, que a gente pensasse. Romanos 5, verso 8, Paulo diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, ele não depende do que nós fazemos, de se a gente é bom ou não. E na verdade a gente não é bom. Só existiu um bom até hoje, foi Cristo, Jesus, o homem. Esse sim era bom. Não depende do nosso mérito, e ainda bem, porque a gente não tem nenhum, mas depende puramente da graça, do amor de Deus. Um exemplo da graça no texto de Lucas, no verso 42, então ele, o criminoso, disse, lembra daquela passagem? Um se arrependeu, o outro não se arrependeu. Tinham dois criminosos, um à esquerda, outro à direita. Mas Mateus, capítulo 27, ele revela e ele diz, ele escreve assim: igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Olha só, os dois estavam insultando, o que se arrependeu e o que não se arrependeu. Agora Lucas começa o verso 42 dizendo: então o que? Depois de insultar Jesus como outro criminoso, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o que aconteceu aí? Uma hora ele insultava Jesus, uma hora ele estava blasfemando Jesus, e daqui a pouco, de repente, então ele se arrepende. Aqui aconteceu salvação. Aqui o Espírito operou salvação. Romanos capítulo 2, Paulo fala que é o Espírito que opera. Exemplo 2, último versículo, centurião, verso 47. Vendo o que havia acontecido, soldado romano, não diz que ele era piedoso, soldado ou centurião, um homem piedoso que andava segundo os caminhos do Senhor. Não, diz o centurião, vendo o que havia acontecido, vírgula, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. Em outras traduções, ele
adorou a Deus, ele deu glória. O que aconteceu aqui de novo? O Espírito operou salvação. O soldado romano diz que ele vendo, ele creu. Não é assim que acontece? Eu vejo a palavra e creio. Eu ouço um testemunho e eu creio. Ele viu e ele creu, mas não veio dele, foi operado pelo Espírito. Porque a salvação é para todo o que nele crê. João 3,16. Eu queria encerrar essa mensagem da cruz, que ele se entregou por nós, lembrando que a cruz é o maior ato de amor da história. A gente não pode olhar só a ressurreição. A ressurreição é importante, na verdade ela é essencial. Sem a ressurreição não tem igreja. Nada aconteceu. Se a morte venceu Cristo, então nós não temos mais nenhuma esperança. Mas a cruz foi o sacrifício de amor maior por Deus, que enviou o próprio Filho. E não mataram ele. Aos nossos olhos, sim, eles mataram. Houve uma sucessão de pecados. Judas traiu, os líderes religiosos eles entregaram, eles enfureceram a multidão para gritar: crucificam, crucificam. Tudo aconteceu maquinado pelo pecado do homem. E ai desses, diz a palavra, ai desses. Mas foi o Senhor que se entregou por nós. O único e verdadeiro inocente morreu como culpado, para que os culpados, nós, fôssemos declarados inocentes, e para que a gente tenha a vida eterna. Deus resgatando o seu povo através da cruz, e por isso toda honra e toda glória ao nome dele. Nenhuma glória ao homem, mas toda honra e glória ao Senhor. Amém? Amém, amém. Senhor, obrigado por que tua mensagem ela Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, sua obra eu vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz este amor gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi, posto a cruz, a morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconhecido.
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu